mas vou pedir, vou falar. Vou dizer que o amor foi feitinho pra dar. Olha, é como o verão, quente o coração, e saudade de repente pra ver a menina que vem. E ela vem, sempre tem esse mar no olhar, e vai ver, tem de ser, nunca tem quem amar. Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar. Nem parei nem dormi, só pensando em me dar. Peço, mas você não vem bem. Eu deixo então, falo só de você, mas você vem. Someone to hold me tight, that would be very nice. Someone to love me right, that would be very nice. Someone to understand each little dream in me. Someone to take my hand, to be a dream in me. So nice, life would be so nice if one day I find someone who would take my hand and samba through life with me. E ela vem, sempre tem esse mar no olhar, e vai ver, tem de ser, nunca tem quem amar. Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar. Nem parei nem dormi, só pensando em me dar. Peço, mas você não vem bem. Deixa então, falo só de você, mas você vem. Should it be you and me? I could see it could be nice. Deixa então, falo só, digo ao céu, mas você vem. Boa! Gente, eu tô aqui hoje com Marcos Valle. Pra mim é uma honra, bicho, incrível tocar essas músicas contigo. É, né, pô, que Marcos? prazer, Porque prazer pra mim. sou teu fã, eu não vou nem falar quanto tempo que vai Mas vai ser pior pra mim. Vai ser pior pra mim. Mas, pô, adoro o seu trabalho há muito tempo. Obrigado, Márcio. Ouço, pô, adoro mesmo. Você é um compositor. O Marcos Valle é um compositor de hits que gerações e gerações aí vem curtindo, e são hits que, músicas que você conseguiu emplacar mundialmente, né? Não foi uma coisa local. Né? Então, legal. Conta um pouquinho dessa história. Como é que é isso? Como é que é essa história de emplacar músicas assim como compositor? Eu na minha vida eu nunca planejei nada, Nelson. Nunca tive assim, quer dizer, eu acho que a única coisa que eu planejei na minha vida foi que eu ia viver de música um dia, porque desde garoto eu era muito ligado em música, desde a música clássica do lado da minha avó, como lá música popular, que meu pai, que é advogado, gostava muito de música popular. Então com 5, 6 anos eu já estava querendo tocar piano, comecei a tocar música clássica e tal. Aí estudei para ser advogado, essa coisa toda, mas eu sabia que ia ser música. Agora, eu não sabia que ia ser dessa maneira. Quer dizer, o lance de você fazer música e aparecer a primeiro sucesso, disso nada eu sabia, porque quando eu chego profissionalmente, já tinha a Bossa Nova, né? A Bossa Nova já existia com Tom, com Carlinhos Lira, Menescal, Júnior Alfa, essa turma toda. E eles me recebem muito bem, que eles foram muito carinhosos, porque a coisa da Bossa Nova era bem assim de qualidade, né? Bem fechada de uma certa maneira, não fechada em termos que não fossem musicais, mas
a exigência em termos de música era muito grande. Então, quando eu apareço e sou aceito, quer dizer, aquilo para mim foi uma surpresa total. E de lá para cá, tudo que aconteceu na minha vida foi sempre surpresa, assim, e surpresas boas, porque tudo que eu planejei não aconteceu, tudo que eu não planejei aconteceu e foi melhor do que eu tinha planejado. Melhor do que o planejado? É. Assim que é bom. É, melhor. Então, quando a música estourou, por exemplo, Samba de Verão, que a gente tocou, quando o Samba de Verão estourou nos Estados Unidos, foi surpresa para mim. Eu não sabia. Você era jovem? Bem jovem? Bem jovem. Aliás, para te falar a verdade, quando o Samba de Verão estourou no Brasil, para mim já foi surpresa. Eu mostrei a música, eu era surfista. Pegava onda no Arpoador ali, na época que só tinha... Minha filha também, Juliano. Também? É? Então e aí a gente pegava onda ali e tal, eu tinha uns 16, 17 anos. E então tudo que acontecia para mim, né, na vida assim, era uma coisa muito, muito nova. Então, quando o Samba de Verão estourou, quer dizer, quando eu fiz a música, o Menescal, eu estava no Arpoador. Aí o Menescal estava passando com um carrinho que ele tinha, um Volkswagen, e ele tinha um violão que ele sempre carregava. Aí eu falei, Menescal, peraí, deixa eu mostrar uma música aqui. Aí eu mostrei, com violão, né? Aí ele falou, cara, isso vai estourar, você não quer saber? Eu digo, você tem certeza? E mal sabia eu que ia estourar da maneira que estourou. Então eu nunca sei, quer dizer, quando acontece... as coisas de minhas músicas serem assim, Samba de Verão, Os Grilos, quando Jay-Z, Kanye West, rappers pegaram músicas minhas que eu tinha feito nos anos 70, eu jamais podia imaginar. Já foi uma segunda onda. Isso foi uma segunda onda, porque a primeira foi quando o Samba de Verão estourou, que foi em 66 para 67 nos Estados Unidos, depois de ter estourado no Brasil. Aí eu fui para lá, o Ray Gilbert, que era o letrista, editor e empresário do Tom, e pediu para o Tom se ele podia me apresentar, a gente se apresentar, que ele queria fazer um trabalho comigo também. E aí o Tom me apresentou, o Ray Gilbert, e o Tom era muito próximo a mim, foi a partir dali que aí eu fui para lá, fiz uns programas costa a costa nos Estados Unidos de televisão, gravei 2 discos e aí a coisa caminhou. Só que eu nunca conseguia ficar lá. Eu sempre voltava. Já tinha ido com o Sérgio Mendes em 65. Fiquei lá uma época, aí o Sérgio queria que eu ficasse, eu voltei. Ficava sempre com vontade de ver minha família, meus amigos. É o Brasil, né? O Brasil, Rio de Janeiro, essa coisa toda. É. Aí voltei. Quando eu voltei do Samba de Verão foi legal, porque de uma certa maneira minha carreira continuou. Foi quando eu fiz viola em Luarada, que o Milton gravou comigo. Toda roda de violão. Toda viola, né? Enluarado ou não, né? Enluarado ou não. Aí, resultado, eu fiquei aqui, né? Aí fui seguindo a minha vida aqui. Quer dizer, então eu morei fora dos Estados Unidos só mais adiante, de 75, até antes dessa segunda coisa que você mencionou, de 75 a 80, aí eu fui por conta da ditadura, porque havia ditadura no Brasil e a ditadura havia mudado muito sentimento no Brasil. Quer dizer, a bossa nova continuou até, porque eu tinha muitas influências na minha música, Nelson, várias, desde antes da bossa nova, baião, samba canção, marchinha de carnaval, rock, pop, música negra, tudo isso... Beatles foi importante? Muito, também. Tudo isso eu incorporei na minha música, quer dizer, ficou na minha cabeça, né, como influência de coisas. Eu gostava das bandas de jazz e tal. Mas super eclético, na verdade, você. Muito. Ouvia de tudo, né? Porque da música erudita, da música clássica. Eu ouvia pop, de rock tudo. Eu ouvia de tudo. Quer dizer, eu ouvia de muita coisa e muita coisa eu achava que eu gostava. Não é que eu gostasse de tudo daquilo, mas tinha algum lance ali que me atraía, sabe? Um negócio, por exemplo, quando surgiu Bart Bacharach, quando veio Jimmy Webb, Steely Dan, esses grupos, isso tudo tem um toque, um bom gosto que sempre me atrai. Isso foi me influenciando. Agora, a bossa nova foi a influência quando comecei tinha acabado de ouvir João Gilberto, então meu primeiro disco é muito bossa nova. Já as outras influências, elas começam a aparecer. Agora, o que você está falando da segunda daí foi quando nos anos 80, sem eu saber, os DJs ali de Londres
começaram a tocar minhas músicas que eu tinha gravado. Foi a segunda onda. A segunda onda, que eu tinha gravado nesse disco, Samba 68, na época depois do Samba de Verão, eu gravei esse disco ficou assim meio cult. Aí a garotada começou a pegar, já na pista de dança. Botar na pista de dança. Aí, quando eu vi, já estava. A Joyce que me avisou. Só, olha, cara, você está um sucesso aqui na Europa, vão te procurar, e você está com todo novo, o que você acha? Eu acho maravilhoso, eu gosto das novidades, eu gosto de projetos novos, gosto de fazer coisas também que eu já fiz, mas eu preciso de novos parceiros, mas eu tenho parceiros como Marcelo Camelo, como o Lulu Santos, também tenho o Luiz Carlos da Vila, Menescal, tenho o Celso Fonseca, mas enfim, eu preciso dessas aberturas assim que me motivam. Aí quando chegou ali nos anos 80, eles começaram com isso aí, quando eu vi já tinha um pouco formado, aí eu comecei a ir na Europa e tal, isso aumentou, foi aumentando, e quando chegou, acho que há um tempo atrás, foi que aí o Jay-Z pegou uma música minha que era... Toca aí, pode tocar. Como é que é, rapaz? Ele fez a mesma base, só que ele botou saiu do 3. Virou outra não. Que era uma valsa. Era uma valsa jazz, não, valsa jazz. Só que ele pegou a mesma base, a minha base, e botou em 2. E chamou Thank You. E a música projetou muito forte, depois veio Kanye West e tal. Essas coisas todas são inesperadas, né? Eu não espero que isso aconteça, mas acontecem. Então eu só agradeço e vou seguindo. E sempre com a cabeça aberta. Não é que eu vou gostar de tudo que se faz, não é isso. Mas sempre tem eu estou sempre interessado em saber o que está se fazendo para ver se eu gosto. E muitas vezes eu gosto de muita coisa. E me explica uma coisa assim, como compositor, isso é uma coisa que particularmente eu tenho uma curiosidade. Você tem o hábito de compor ou você gosta de compor quando você tem uma encomenda? Das duas maneiras. Por exemplo, quando chega um disco, por exemplo, tem um disco próximo, eu tenho muitas ideias que eu guardo. Eu tenho o seguinte, eu guardo muitas ideias antigamente em cassete, atualmente em computador e tal, então no telefone. Fragmentos de então me vê um negócio. Eu digo, pô, gostei disso. Aí eu gravo essa frase. Uhum. Talvez à noite eu volte para ela para ver se me leva para algum lugar. Se não, se eu gostei, ela vai ficar ali. Então várias ideias vão ficando. Quando chega perto de um disco, eu mergulho um pouco nessas ideias. Deixa eu ver o que eu tinha feito ali. Pô, legal, vou desenvolver isso. Isso é uma maneira de recorrer isso ali. Outra coisa a música vem do nada. Por exemplo, quando fico num estado assim de querer compor, eu fico o tempo inteiro. Por exemplo, eu gosto muito de caminhar na praia, de dar as minhas caminhadas. Então, eu normalmente, nessa época, eu volto para casa com melodias na cabeça. Então compõe sem instrumento? Sem instrumento. Isso aí muito vem bacana. a melodia, vem na cabeça. A melodia vem forte, né? Vem forte. Vem sem a influência Exatamente. Ela vem sem a influência da harmonia. Ela vem pura. Aí quando chega em casa, aí que você vai ter que descobrir a harmonia que você vai usar. Isso é muito bacana. Isso é uma maneira legal. Você sabe que uma vez, eu te digo até uma coisa, um compositor chamado Johnny Mandel, ele fez The Shadow of Your Smile when né? Eu conheci muito ele em Los Angeles, eu adorei e tal, e ele dizia assim: engraçado, rapaz, vocês, ele falava, quando você falava eu, Dori, Edu, vocês fazem umas melodias tão bonitas, assim, simples, ao mesmo tempo tão profundas, como é que vocês fazem isso? Eu digo, não sei. Ele falou, não, porque eu vou para o piano. Ele falou, eu tenho mania de ir para o piano e fazer as melodias, e aí elas saem muito rebuscadas. Eu digo, olha, eu acho que talvez você devesse isolar um pouco do piano, porque você é um cara que tantas harmonias que
Elas vão ficar acontecer que empurrando a música elas em vão algum te lugar. empurrar para outro lado. É. Aí foi que ele fez e fez. Oi, E partiu daí. Você tem um dedo nessa música. Eu tenho um dedo nessa história, quer dizer, não na melodia, mas na ideia, né? Porque eu acho isso, que às vezes senão você pode ser levado pelas harmonias, né? E aí você tem os caminhos que mais ou menos que são mais isso. Aí acaba te julgando sempre pro mesmo lugar. Isso ele te tira um pouco o lado intuitivo. Tira. Então, são maneiras. Agora tem outras vezes que eu não tenho nada e simplesmente sento no piano para me provocar. Aí eu começo, assim, ó. Muitas vezes em passagem de som, eu toco uns negócios. O que é isso? Eu não sei. Eu apenas estou. Cara, grave isso aqui, porque é coisa de se provocar também a tua vontade de fazer música. Então, são formas diversas, né, de você compor. Gente, quem não conhece a fundo as músicas do Marcos Valle, vale a pena dar um Google assim, Marcos Valle, pra você ver as músicas que esse cara tem, que são músicas que eles fizeram parte da trilha sonora da vida de um monte de gente, né? E fazem parte até hoje. Se a gente pegar aquele tema que você fez para o final de ano, isso aí, por exemplo, eu fiz assim, tinha que fazer... As pessoas ouvem e não sabem quem compôs. Não sabe. Agora vão saber. Mas é por aí, muita coisa, né? As músicas vão surgindo assim. Não acredita em ninguém com mais de 30 anos. Essa boa também, né? Não confio em ninguém com mais de 30 anos. Não confio em ninguém com mais de 30 conselhos. O professor tem mais de 30 conselhos. Mas ele tem mais de 30, ou mais de 30, mais de 30. É só uma música boa, bicho. Você vai puxando, é uma melhor que a outra, não tem. Muito bacana. Coisa pra caramba. Tem umas 500 músicas, mais ou menos, 600. Eu tenho o teu songbook aí. Você tem, né? Tem, claro. Que é o Almir Chediak editou. O songbook. É isso mesmo. Aliás, o Almir fez um trabalho super importante, né? O Almir foi um craque. O Almir, quando ele foi fazer o meu songbook, e eu só falo uma coisa com o Almir, eu digo a mesma, eu vou te pedir uma coisa, eu vou produzir. Deixa eu produzir meu songbook, porque normalmente ele produzia sempre, porque os autores ficavam meio de fora. Eu falei, cara, isso é tão importante, esse songbook eu quero produzir. Aí ele falou, tá contigo. Foram 2 anos, porque eu tinha coisa assim que eu imaginava, por exemplo, o Samba de Verão, eu chamei o Caetano, porque o Caetano tinha escrito uma coisa que achava as 2 melodias mais importantes da música brasileira, que eu mais gostava, a Surfboard do Tom, que é linda, e o... Aí eu liguei para ele, eu digo, vem cá, você gravaria? Ele falou, cara, eu quero gravar de qualquer maneira. Então eu fui assim, aí peguei o... Precisa aprender só para Betânia, o bloco do Sozinho para o Chico Buarque. Eu fui distribuindo assim da maneira... Quem gravou o Amor é Chama? Que é outra linha? Foi João Bosco, rapaz. Ele gravou... eu já ouvi essa gravação. O amor é chama. Então vou te contar que agora eu tenho que falar disso aqui em público. Eu já ouvindo essa música, essa interpretação do João, eu já fui às lágrimas várias vezes. É mesmo? Essa música é muito forte, bicho. Eu lembro quando eu gravei essa música no disco que eu fiz com a Leila Pinheiro. Com a Leila, ficou lindo. O duo com a Leila, né? A gente lançou lá fora e agora lançamos aqui pela Biscoito Fino também. Mas aí eu fui ouvir umas versões, né, cara? Né? Aí a versão do João, assim, eu vi e falei, porra, cara, o João achou um lance assim de uma... Né? Achou uma coisa. Exatamente. Ali eu comecei a ouvir, eu estava na Suécia, aquele frio, ouvindo. Aí vem o Amor é Chama, né? Cara, eu lembro que eu aos prantos mesmo, falei, cara, que música. Eu já conhecia a música. E eu te digo, mas o João foi de um carinho muito grande, porque ele tinha gravado primeiro em outro tom, né?
Ele tinha gravado num tom baixo, como se fosse o amor é chama que sempre apaga. Tava bonito, mas quando eu ouvi, eu digo, cara, pode ficar melhor, mas eu digo, cara, eu não vou falar isso pra regravar, né? Eu não vou falar, mas aí eu encontrei com o João e falei, João, cara, eu vou te falar um negócio que eu tô aqui sem jeito. Eu falei, o que é? Ele falou, não, eu adorei tua gravação, mas eu acho que podia, se você botasse num tom mais alto. Ele falou, vou gravar outra vez. Eu digo, não, cara, eu só estou te falando. Ele falou, não, faço o que? Gravo 5 vezes até você gostar. E aí ele fez assim, ele arrasou. E aí ele, o amor é chama. Ele faz um negócio meio. Aí ele faz uma melodia, não sei o que ele faz no meio, que é muito linda. E ele me falou, Marcos, eu estou tão feliz em me fazer gravar essa música, porque essa foi uma das músicas que me fez ser compositor. Olha só. Porque eu cantava, eu digo, pô, então realmente deu certo, né, essas combinações, né? Então, as coisas, é por isso que eu estou dizendo as coisas, na Resbatar, dizendo, as coisas acontecem, né, Nelson? Você não sabe exatamente o que vai rolar, mas rola, né? E rola bonito, né? Bonito demais. A gente podia fechar a tampa, então, fazendo uma dessas aí que... Vamos, quer fazer o Precisa Pressa Só, que a Bethânia gravou? Vamos, adoro essa música. Então vamos nessa aqui. Se eu te pudesse fazer entender, sem teu amor eu não posso viver, e sem nós dois o que resta sou eu. Eu assim tão só, e eu preciso aprender a ser só, poder dormir sem sentir teu amor, a ver que foi só um sonho e passou. Ai, o amor, quando é demais, ao findar leva a paz. Me entreguei sem pensar que a saudade existe e vem, é tão triste ver. Meus olhos choram a falta dos teus. Estes teus olhos que foram tão meus, por Deus entenda que assim eu não vivo, eu morro pensando no nosso
ao fim dar leva paz. Me entreguei sem pensar que a saudade existe, se vem, é tão triste ver. Meus olhos choram a falta dos teus, estes teus olhos que foram tão meus. Por Deus, entenda que assim eu não vivo, eu morro pensando no nosso amor. Por Deus, entenda que assim eu não vivo, eu morro pensando no nosso amor. Azul. Maravilha. Obrigado pela presença. Obrigado a você. Bom demais. Você viu só que amor, nunca vi coisa assim. E passou, nem parou, mas olhou só pra mim. Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar, vou dizer. Esse swing é muito levado. Eu sempre digo, eu sou um dançarino fora péssimo, mas por dentro eu sou um tremendo cheio de groove. Por dentro é o swing, por fora é melhor eu não dançar muito.